No universo de Naruto, há os Hokages e também os governadores e reis de cada vila no universo Shinobi. Cada Hokage, cada líder teve o seu desenvolvimento para a vila de suas nações. Mas será que os Hokages da Vila da Folha fizeram bons governos e desenvolvimento para a sociedade do País do Fogo? Hoje vamos analisar todo o governo de cada Hokage, desde o primeiro até o sétimo, menos o Minato, porque ele não teve muito tempo, já que morreu, infelizmente, muito cedo por conta do ataque das 9 caudas feita pelo Obito. Eu sou o Peso Mosca e bora pro vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Vamos começar falando um pouco sobre o Hashirama Senju, aquele que idealizou toda a construção e geografia da aldeia da Folha. Ele teve alguns méritos em seu governo, como a criação da própria vila e também a unificação de vários clãs. Os primeiros clãs a fazerem parte da aldeia da Folha foi o clã Hagoromo, o clã Sarutobi e também o clã Shimura, sendo os representantes do clã Sarutobi o próprio Sasuke Sarutobi, aquele cujo nome foi dado para Sasuke Uchiha, filho de Fugaku Uchiha, por honra àquele que era um dos parentes de Hiruzen Sarutobi. Por um certo período de tempo, Hashirama Senju também conseguiu manter a paz entre as aldeias, evitando conflitos com a negociação das bijus, espalhando as bijus para as nações como forma de tratado de paz através de um poder bélico enorme. E é claro que a aldeia da Folha ficou em posse da biju mais forte, a 9 caudas. Hashirama também fez negociações com o clã Uzumaki, se tornando marido de Mito Uzumaki para fazer uma aliança de paz com aquela aldeia. Através disso, ele conseguiu também vários jutsus de selamento para a aldeia da Folha e conseguiu criar o sistema de Jinchurikis, colocando a Kurama na própria esposa Mito Uzumaki, que era a única que podia controlar aquela fera no momento. Estes foram ótimos pontos criados por Hashirama pela melhoria militar e também econômica da sua aldeia, não criando tantas tecnologias, mas dando um início ao que se tornaria uma das maiores vilas shinobis do mundo. Porém, como todo governo, este teve algumas falhas, como a criação do próprio sistema de Jinchuriki, que faz apenas um simples menino ou um homem e ser possuído por uma fera cheia de chakra que pode se descontrolar a qualquer momento, e ainda a pessoa que está em posse dela recebe ódio de toda a aldeia. É claro que eles precisavam de algo para controlar as bijus, mas infelizmente esse sistema de Jinchuriki causou lesões emocionais e traumas mentais para muitas pessoas no futuro. Além deste fator, também tivemos um outro problema, que foi a criação de proteger a aldeia, mesmo que tenha que sacrificar a própria família, o próprio clã e também seus próprios filhos. Um sistema idealizado pelo Hashirama, uma ideologia feita por aquele cara que queria criar a paz sem derramamento de sangue. Isto
acabou criando monstros como Danzo Shiromura e também o próprio preconceito de Tobirama Senju, que antes já era preconceituoso com os Uchihas. Isso também acabou criando o afastamento do clã Uchiha da aldeia, idealizado por Danzo, o monstro criado por ideologias do próprio Hashirama Senju e foi passada para o Tobirama Senju e adiante. Agora então temos o governo do segundo Hokage, Tobirama Senju. Não falarei das polêmicas de Tobirama Senju, porque muitos já sabem as falhas principais dele, que foi as suas dúvidas quanto ao clã Uchiha. Então falaremos aqui sobre os seus projetos em toda a aldeia da Folha, como uma de suas principais criações, que seria a própria Academia Ninja, que antes era uma proposta idealizada por Hashirama, mas que foi criada e construída tecnologicamente graças ao Tobirama Senju, que criou sistemas de Chunin, Genin e Jounin. Além disso, Tobirama Senju também criou a própria Anbu, um sistema de agentes ninjas específicos para missões secretas. E depois disso, Tobirama fez um plano de paz, uma aliança com o Raikage de sua época, que infelizmente foi paralisado por causa da revolta do golpe de Kinkaku e Genkaku, que mataram o Raikage da época e também o próprio Tobirama Senju. Mas Tobirama idealizou grande parte da infraestrutura da aldeia naquele tempo, principalmente no meio militar da aldeia, criando o sistema de academia e a Anbu, além de ter criado o jutsu do Edo Tensei e também o estilo água e o próprio Kagebushin no jutsu, criando vários jutsus para o estilo água da obra. E então temos o próximo governo da obra de Naruto, que foi o governo de Hiruzen Sarutobi, o polêmico Hokage da aldeia da Folha, até mais que o próprio Tobirama. Mas o Hiruzen, embora tenha sim suas polêmicas, ele fez um bom governo. Ele manteve a paz da vila em relações diplomáticas com as outras nações, embora isso tenha ocorrido após uma guerra na Vila da Chuva contra as outras nações, que acabou causando várias fatalidades. Mas, embora tivesse esse tempo de paz, internamente a vila sofreu horrores no governo do Hiruzen, como o massacre do clã Uchiha, a morte do pai de Neji Hyuga e também a influência do próprio Danzo e de sua Anbu raiz na Vila da Chuva em aliança com o Hanzo, que acabou criando os maiores traumas em Nagato Uzumaki, que mais pra frente criou a Akatsuki. Embora isso também tivesse culpa do próprio Obito, o Danzo também teve suas influências. E por causa disso, o Hiruzen, embora tenha mantido a paz, até porque as pessoas não sabiam de alguns crimes que era cometido por detrás dos panos, senão teria muitas revoltas na época, é claro, e Hiruzen soube bem enxugar este lado sombrio que a vila estava passando internamente. Ele seria mais ou menos como o governo luloso e a tal economia grandiosa do grande Haddad. Mas mesmo assim, após essas desavenças, Hiruzen manteve alguns anos de paz na aldeia. Depois a aldeia não teve mais um momento de paz, que foi atacada pelo Orochimaru, que invadiu a aldeia da Folha, cumpriu seu objetivo, que era matar o terceiro Hokage, embora ele não conseguisse dominar a aldeia em si, mas ele conseguiu pegar também o corpo do Sasuke futuramente,
Então podemos dizer que, embora Hiruzen tenha mantido a paz da aldeia, ele não conseguiu ter tempo para evoluir a aldeia tecnologicamente por causa dos tempos de guerra que tinha no mundo exterior e também pelos problemas interior da vila, tendo que lidar com várias pessoas falsas e também com as guerras do mundo afora ao mesmo tempo. Depois disso, tivemos o governo da Tsunade Senju, que pegou a aldeia da Folha, destruída pelo próprio Orochimaru, mas conseguiu evoluir a aldeia da Folha através da medicina e também da criação de times médicos e de colocar pelo menos um shinobi do estilo médico em cada equipe da vila. Ela também sofreu um ataque na aldeia da Folha, que foi o ataque do próprio Pen, o Nagato, embora isso não tivesse sido culpa da Tsunade. Então ela pegou um governo com problemas do seu sensei Hiruzen e também com problemas do mundo exterior por causa da Akatsuki, tendo que proteger o Naruto, e também fez uma aliança com a aldeia da areia, que foi um dos pontos positivos do governo da Tsunade Senju naquela época de seu reinado. E é claro, tivemos o governo do Goat, Kakashi Hatake. Após a unificação do mundo, feita por Naruto e Sasuke Uchiha, e após muitas e muitas guerras, finalmente tivemos um tempo de paz mundialmente falando. E graças a este tempo de paz, Kakashi conseguiu ficar quieto na sua aldeia sem se preocupar com ameaças do mundo exterior, criando e desenvolvendo tecnologia, não só a militar, que era apenas focada pelos Hokages anteriores, tirando a Tsunade, que focou na medicina, como também a tecnologia científica, a engenharia da aldeia, com trens, prédios altos e gigantes, casas novas e desenvolvidas, e também sistemas de voos, como os aviões da época da aldeia. Fora isso, Kakashi também ajudou até mesmo pequenas vilas do país do fogo, como dito em Kakashi Hetsuden. Kakashi também criou a nova técnica que substitui o Chidori, que é o Shinden, que seria usado por vários shinobis futuramente, como o próprio Sasuke, o Boruto e até mesmo o Mitsuki. Kakashi foi o melhor Hokage que a aldeia da Folha já teve, porque ele desenvolveu ela em um sistema tecnológico, futurista e econômico incrível, graças, é claro, à paz mundial e ao poder do Naruto e do Sasuke, que manteve a paz por tantos anos. Mas é claro que manter a paz por tantos anos não é a garantia da sabedoria sendo desenvolvida para a criação de novos projetos na aldeia, já que, se pegarmos o nosso mundo real, mesmo em tempos de paz, alguns países e até mesmo cidades dentro de países faliram por causa de incompetência por certas pessoas. Mas Kakashi Hatake era alguém inteligente e soube aproveitar esse tempo de paz para evoluir a sua aldeia e dar à sociedade da aldeia da Folha uma boa vida, um bom custo de vida, boa saúde, boa segurança, boa educação e também bom desenvolvimento tecnológico. E após isso tivemos a liderança do próprio Naruto Uzumaki, que infelizmente não conseguiu pegar um tempo de paz para ele, já que teve as invasões dos Otsutsuki
e também a própria aparição da organização Cara, também ligada a Rotsutsuki. Então, embora Naruto tivesse unido o mundo, o universo estava em guerra e ameaça por raças alienígenas da não do mundo exterior, mas do sistema solar exterior. Ou seja, Naruto teve um baita azar, ele pegou um tempo meio difícil para ele, mas ele ainda conseguiu fazer coisas, embora não grandes coisas como Kakashi, como ter feito armas que conseguem absorver chakra, luvas gigantes de metais, como apresentado pelos cientistas de Boruto, que também conseguem sugar chakra. Ele simplesmente focou em uma área militar que seria de contraponto ao chakra caso fosse necessário anulá-lo em batalhas e guerras para vencer mais rapidamente as disputas ninjas. Bem, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Sei que gostaram, então já deixem o seu like aí, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e um beijo do Peso Mosca. Falou!